Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal JG FinPro. Hoje teremos uma aula de excelência, mas antes de começar nossa aula, faça um favor para mim, me ajudem clicando aqui, dá uma curtida, jogue seu like aí pra gente, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus parentes, para que eles também possam ser ajudados, né? Se esse conteúdo estiver fazendo sentido para vocês, então deixa o like, curta, compartilhem e ative o sininho para vocês ficarem sempre ligados quando eu lançar um vídeo novo aqui, um vídeo sempre de excelência, feito com muito carinho, para que vocês possam realmente iniciar a mudança da vida financeira de vocês, tá bom, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui no canal, tá? E vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo que eu já dei uma breve pincelada nos primeiros vídeos que eu vinha falando aí, e como a gente tem conversado, eu vou tentar manter um histórico de vídeos aí, seguindo um cronograma de ensinamentos, para aqueles que forem chegando novos aqui no canal conseguir ir acompanhando e depois ver, né, ver a sequência dos vídeos aí e até a gente conseguir chegar no nível um pouco mais avançado, né, pessoal? Então, mais uma vez aí agradecer a todos vocês, tá? Por estarem aqui no canal, por estarem junto comigo nessa caminhada. Tá bom, pessoal? Então, hoje a gente vai falar de planejamento financeiro. Então, eu já havia falado com vocês aqui nos outros vídeos da importância da educação financeira, da importância do planejamento financeiro. Soltei um vídeo sobre a inflação, vai ficar aqui, ó, por cima aqui no canal aqui, se vocês puderem assistir também esse vídeo sobre a inflação. É um vídeo muito bacana que vai falar aí do porquê o dinheiro de vocês não está rendendo, e um dos fatores que vai ajudar vocês a combater, né, essa inflação é planejando financeiramente como que você vai gastar o seu dinheiro. Então, é um conceito bastante amplo, mas eu vou reduzir aqui de forma bem prática e bem técnica, que vocês vão entender do porquê e qual a finalidade do planejamento financeiro, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês curtam bastante esse vídeo aqui, tá? Foi feito com muito carinho. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, o que é planejamento financeiro, pessoal? O planejamento financeiro é o processo de organizar e controlar suas finanças para atingir objetivos pessoais ou familiares. Ele ajuda você a usar melhor o seu dinheiro, evitar dívidas desnecessárias e conquistar metas de como comprar um imóvel, viajar, investir ou se aposentar com tranquilidade. Bom, eu tinha falado já com vocês em outros vídeos que a finalidade, né, do dinheiro, a finalidade do planejamento, né, da constância em poupar um pouco de dinheiro é todos esses objetivos que a gente acabou de ler. Então, para que vai servir? Vai servir para você ter uma vida melhor. Basicamente é isso. Então, hoje, né, a gente convive com uma inflação aí altíssima, com o poder de compra diminuindo verdadeiramente aí. Então, as pessoas que não conseguem guardar um pouco do dinheiro ali, ter um planejamento um pouco mais certinho, ela fatalmente vai sofrer com a intempérie aí, né, da inflação, da perda do poder de compra, e aí ela vai ter que, no final das contas, aí, cortar alguns planos aí de vida que ela possa ter. Então, é fundamental que, pelo menos, aqueles que queiram ter uma mudança significativa de vida aí, consigam poupar alguma coisa para poder né, atingir alguns objetivos simples, né, básicos às vezes até. Então, todo mundo entendeu, né, o que é planejamento financeiro. Vamos para a parte técnica. Então, as principais etapas do planejamento financeiro. Então, analisar sua situação atual. Registre todas as suas receitas, salários e extras, que é importante, pessoal, porque tem muita gente aqui no canal, né, ou até as pessoas que não estão aqui, mas que vão chegar, né, para poder assistir a gente aí, tem o seu salário ali, mas faz uma rendinha extra, que é um dos tópicos importantes que a gente vai estudar mais para frente, que é você aumentar a sua liquidez, aumentar a entrada de capital e diminuir a saída. A gente fala, né,
de fechar a torneira da saída e abrir a torneira de entrada ali, para que você consiga um aumento de liquidez e aí sim sobrar alguma coisa do salário ou dos extras aí para estar investindo, né? Então, isso é importantíssimo. E a minha intenção é essa, né? Ajudar vocês a conseguir cumprir essa etapa aí de sobrar um pedaço do salário. Então, registre todas as suas receitas, salários extras e despesas fixas e variáveis. Então, as despesas é tudo o contrário das receitas, né? Então, a gente costuma dizer que é ativo e passivo, num termo mais técnico, mas receita é o que entra, né? Salário, extra, bonificação, tudo aquilo que você recebeu ali, e as despesas é tudo que sai, tá? E aí as despesas vão variar entre despesas fixas, como conta de luz, conta de água, lembrando que é fixo ou variável, não é o valor dela, é se ela acontece com recorrência, tá? Então, se a despesa é fixa, é porque ela acontece com recorrência dentro do seu salário ali, todo mês ou toda semana, enfim. Se ela tem recorrência, ela é fixa. E variável? Variável é uma viagem, vai adquirir algum bem ou uma despesa médica que apareceu ali, né, fortuitamente. Então, são coisas que não são normais todo mês vocês gastarem, tá? Definir os objetivos. Estabeleça metas de curto, médio e longo prazo. Metas são importantíssimas. Por quê? Porque as metas é o que vai dar o incentivo para vocês. Não, no início do ano você vai fazer um planejamento. E aí entra o meu papel como planejador financeiro. Ajudar vocês a criar essas metas e fazer com que vocês consigam alcançar. E lembrando que metas, elas têm que ser alcançadas uma de cada vez. Não adianta você também colocar 300 metas por ano, se você falhar em alguma delas, fatalmente vai te desanimar. E aí você vai acabar desistindo, tá bom, pessoal? Então, isso é estudo, acompanhamento para que essas metas sejam alcançadas, né? Então, como quitar dívidas, formar uma reserva ou investir. Então, se você tem um planejamento ali, né, de curto ou médio prazo ali, de adquirir um bem e depois de quitar a dívida desse bem, né, e depois que você quitar esse bem, esse dinheiro que você já estava acostumado a gastar, você começar a poupar, já é um início, já é uma facilidade que vai te ajudar a ter um planejamento cumprido. A gente vai planejar e você vai conseguir cumprir, tá bom? Fazer um orçamento mensal. Crie um plano realista de quando você pode gastar em cada área. De quanto, perdão. Moradia, alimentação, lazer e etc. Então, aqui a parte do planejamento ela é fundamental. Por quê? Você ganha R$1.000. Você não pode ter um planejamento que gaste 1.100, 1.200. Então, tem gente, pessoal, e aí não se enganem, né? Esse conteúdo aqui não é só para quem vive do salário mínimo, não. A gente tem, e eu já falei em outros vídeos, exemplos de pessoas com grande poder aquisitivo, médicos, advogados, né? Juízes, enfim, pessoas que têm um grande poder aquisitivo, porém, elas não têm uma cultura de educação financeira e elas acabam por gastar muito dinheiro, todo aquele dinheiro que elas têm, e por saber que tem uma condição muito boa, elas acabam adquirindo dívidas altas, sabendo que mês que vem tem um salário, e aí acabam se enrolando, e aí depois essa dívida, que já é alta, se torna maior, e enfim. Então, pessoas com grande poder aquisitivo, pasmem os senhores, também sofrem com esse tipo, né, de problema. Por quê? Porque não tem uma educação financeira ou não tem ali, não quer reservar um tempo para planejar. Então, a falta de planejamento ela pode causar dores grandes aí, tá? No financeiro, mentalmente. Então, tem que se ter um planejamento ali. Lógico, às vezes o planejamento, né, o plano que você fez ali, uma etapa ou outra não vai funcionar, não vai dar certo, pode ser que dê errado. Acontece. Mas o que não pode é você viver sem simplesmente planejar nada, até porque a gente não consegue viver sem planejar nada, né, pessoal? A gente vive, planeja ali, a gente planeja um passeio com a família, a gente planeja a semana de trabalho, aqueles que são donos de empresa planejam como vai ser essa semana, né? Os que são funcionários se planejam para poder conseguir chegar no trabalho todo dia certinho. Então, o planejamento ele faz parte do nosso dia a dia.
A questão é que a cultura de planejar financeiramente a nossa vida, ela não está inserida no nosso dia a dia, do brasileiro, né, principalmente. Então é isso que a gente precisa mudar, tá? Isso que a gente precisa aí, enfim, melhorar, né? Então, controlar os gastos, importantíssimo. Acompanhe seus gastos diariamente e corte despesas desnecessárias. Esse tópico aqui, pessoal, é o seguinte: hoje, qualquer banco agora, se, né, quem aqui tem conta em banco aí, a grande maioria, acredito eu, que tem, você abrir aí, principalmente os bancos digitais já estão fazendo isso hoje em dia, mas alguns bancões também já fazem. Você abre o seu aplicativo ali e ali vai estar um item, né, um ponto ali do seu aplicativo dizendo assim, o que você gastou essa semana ou esse mês. Então, o próprio aplicativo, por conta de quando você faz um Pix ou passa o cartão, ele identifica o que foi aquela despesa. Se foi no supermercado, por exemplo, ele vai botar como alimentação. Se foi no transporte, ele vai botar lá como transporte. Então, os próprios aplicativos já fazem isso. Então, para vocês verem a importância do que é o planejamento ali, do que é acompanhar os seus gastos, né? E cortar despesas desnecessárias. A gente tem que conversar pessoalmente para saber o que é ou não necessário na sua vida ali, na vida da sua família, e ver se há necessidade ou condições de efetuar um corte, né, em algum desses pontos. Criar uma reserva de emergência. Guarde de 3 a 6 meses do seu custo de vida para imprevistos. Isso aqui é a parte um pouco mais difícil, né, para quem vive do salário ali, mas ela é uma parte essencial na questão do planejamento. Por quê? Porque caso aconteça algo, e eu acredito que a grande maioria que está assistindo esse vídeo pode passar por algum problema, né, algum problema ali especificamente momentâneo, que ela perca a sua fonte principal de renda, e aí seria ideal, né, seria o ideal para todas as famílias ter uma fonte de renda reserva. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas é o ideal aí, e aqueles que conseguirem vão ter uma segurança bem maior para poder até no momento de mais tranquilidade poder procurar outro emprego, enfim, poder resolver, solucionar o fato que gerou o problema, tá bom? E aí vem o tópico, né? Investir com inteligência. Então, assim, se a pessoa se planeja, consegue poupar, consegue fazer uma reserva de emergência, consegue controlar os gastos, ela consegue fazer tudo isso, ela vai ter que investir com inteligência. Por quê? Se a pessoa pegar esse dinheiro e deixar só guardado embaixo do colchão, não vai adiantar nada. Porque o preço das coisas, como a gente já conversou, a inflação vai acabar corroendo o poder de compra dessa pessoa, tá? Após organizar suas finanças, que foi o que eu falei anteriormente, comece a investir de acordo com seu perfil e seus objetivos. Aqui também entra um papel importantíssimo, né, no caso meu, de orientar vocês de como fazer essa organização das finanças aí, como começar a investir. Então eu vou soltar alguns vídeos aqui no canal também, se vocês acompanharem, vocês vão ver. Eu vou soltando alguns vídeos de como começar, como planejar esses investimentos, tá bom? E aí vocês vão entendendo um pouco mais. Lembrando que eu trabalho também orientando isso. Então, se precisar ou se tiver vontade, pode fazer contato aqui, que a gente faz um plano, a gente planeja para você aí, para você poder conseguir pelo menos iniciar, né? A gente dá o pontapé inicial, acompanha ali até um certo ponto e vocês vão conseguir depois caminhar com as próprias pernas, tá bom? Quais são os benefícios do planejamento financeiro? Então, depois que tudo isso for resolvido, tudo isso, tudo que vocês conseguirem poupar e organizar, tudo, vocês vão ter esses benefícios aqui, né? Então, os principais são: evita o endividamento. Então, eu acho que é um dos grandes problemas, eu acho não, já tem um estudo, então essa semana mesmo eu vi, cerca de 70% dos brasileiros hoje, né, não conseguem honrar com seus compromissos financeiros, ou tem algum tipo de dívida atrasada, né, alguma dívida ali que está gerando alguns juros. Então isso é complicado, né? Aqui no Brasil realmente essa cultura de não educação financeira ela acaba comprometendo boa parte da população. Então, um dos benefícios de você que está me assistindo planejar o seu caminho financeiro vai evitar que você fique endividado e entre nessa porcentagem, por exemplo, tá? Melhora o uso do seu dinheiro. Então, se você usa mal o seu dinheiro, o que seria usar mal?
gastar excessivamente, comprar coisas que você não precisa, ou até investir errado, né? Porque às vezes acontece isso. Então, se você tem um planejamento mais eficiente, você vai evitar isso. Traz mais segurança e tranquilidade. Isso aqui é importantíssimo, né, pessoal? Quem não conhece uma família aí que acabou prejudicada por conta de finanças, né? A questão financeira é complicadíssima, então o ideal é que a família tenha tranquilidade ali, né? E, enfim, isso aqui serve para todo mundo, pessoal, de verdade mesmo. Quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco dinheiro não consegue ter uma relação tranquila com a família ali se você tiver com a cabeça a mil, né? Você está ali endividado, enfim, é complicado mesmo. E eu falo com vocês aqui, hoje eu estou falando aqui com uma certa parcimônia, mas eu já passei por algumas situações que eu precisei realmente abrir mão de algumas coisas, e enfim, minha família também, então é bastante complicado, tem que ter uma calma ali para resolver alguns problemas, então, enfim, segurança e tranquilidade é essencial, tá bom? E facilita a realização de sonhos, que é tudo aquilo pelo que a gente trabalha, né, pessoal? Você poder passear com a sua família, poder comprar aquele carro que você sempre sonhou, aquela casa, ou uma viagem, né, mais longa, enfim, seja qual for o sonho da pessoa, se ela, lógico, ela pode dar uma sorte e conseguir realizar tudo sem planejar nada, né, ganhar na Mega Sena, enfim. Mas o ideal é que os planos sejam alcançados, né, de acordo com o que você planejou. Então esse é o ideal. E aí você vai conseguir, fazendo todo esse planejamento, esse benefício de facilidade na realização dos sonhos. Imagina você, eu quero trocar de carro esse ano, e chegando no final do ano você consegue. Ou seja, você está realizando um sonho, uma vontade que você quis. E por quê? Porque você poupou, porque você planejou, porque você junto com a sua família ali entenderam que aquilo era necessário naquele momento. Tá bom, pessoal? Então, como eu falo para vocês aqui, eu venho falando já há tempos, né, que a gente vem conversando aqui, cuidem do seu financeiro, porque é essencial, né, para a família, né, para sua família, enfim, para o seu meio ali social, que você tenha uma vida tranquila. Tá bom, pessoal? Então, hoje, o planejamento financeiro, a educação financeira é um dos aspectos mais importantes que a gente tem dentro de uma estrutura familiar. Então, eu volto a repetir aqui, já falei isso em outros vídeos, que seria ideal que a gente tivesse um processo de educação financeira já na infância, nas escolas, enfim. Eu até tenho esse projeto, já falei com vocês, é difícil a gente conseguir introduzir esse tipo de cultura, principalmente por conta de políticas sociais que a gente tem vivido. Então, enfim, é complicado, mas é essencial. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui, tá? Se esse conteúdo aqui foi relevante para vocês, se vocês quiserem fazer contato comigo, faz contato comigo aqui pelo e-mail aqui embaixo, tá bom, pessoal? E a gente pode te ajudar, tá? E planejar aí, melhorar a sua educação financeira, tá? Então, dê um joinha aí, curta o vídeo aí, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, tá bom? Dá essa força pro canal. Muito obrigado por vocês me assistirem e até a próxima aula. Espero que vocês tenham curtido bastante. Fiquem com Deus e fui. Tchau, tchau.